E aí, galera? A gente vai agora para a terceira partida da série do Gambito Evans, que foi jogada entre John Cazenove e um jogador desconhecido no ano de 1819 em Londres. Seguiu E4, E5, nosso Gambito do Rei. Acho que é o Gambito mais romântico que tem, devia ser o mais usual naquele tempo. Com certeza devia ser esse Gambito. F4. Captura F4, bispo C4, como eu já lembrei, eles não se preocupavam muito com lances inferiores. Hoje em dia é bem fácil pra gente, né, que temos Shenguines, tem motor de xadrez, temos uma teoria de abertura bem vasta, né, bem desenvolvida. A gente sabe exatamente o que fazer, nós temos vários guias, etc, livros, uma literatura de xadrez muito vasta. Eles, infelizmente, na época não tinham isso, então eles não se preocupavam muito, nem sabiam muito como se portar na abertura. Eles calculavam muito, o cálculo bruto deles era indiscutível, mas eles jogavam um pouco mais com emoção do que com certos conceitos de abertura. E isso era uma das coisas que dava graça, que dava emoção para a coisa. Então, o que eu já falei, né, que após bispo C4 tem aquela chata entrada da dama, onde tem que jogar Rf1, que quem gostava muito disso era o Anderson e o Fildor também, que é um jogador do período clássico, não romântico. O período clássico ele vem antes do período romântico, que é o que quem representou ele foi o Fildor. Tem até uma defesinha com o nome dele, defesa Fildor, que não é muito usada hoje em dia porque considera-se ela muito passiva, etc. Então, bispo C4, bispo C5, é a mesma história, né? Eles não se importavam muito em fazer certos lances inferiores na abertura, até porque não sabiam, não tinham muita noção se era ou não inferior. Aí aqui tem um táticozinho meio chato, né? De bispo captura F7. Aí se o rei aceitar, leva dama H5 cheque, G6 e pega o bispo. Só que recupera o peão de F7, expõe bastante o rei, isso é uma coisa boa. Só que dá o par de bispo, né? Então tem que se pensar um pouco nisso aqui, se vai ou não entrar nessa linha. Ele provavelmente viu essa posição, não gostou muito e jogou D4, que é um lance mais sólido, né? Consumando um dos planos de jogar o peão, o gambito do rei, que é o plano normal é desviar o peão mais importante das negras, o peão mais importante do tabuleiro, né, que é o peão de E, da coluna E, a coluna central. Desvia ele e depois, após desviar ele, poder controlar o centro. Era as ideias mais clássicas e usuais daquele tempo. Então ele jogou D4, bispo E7. Aqui ele poderia pegar direto o bispo de F4 e ficar ótimo com posição dos sonhos para as brancas, né? Os bispos já desenvolvidos, pegando diagonais bem afiadas. Os peões centrais com apoio, né? Peões centrais protegidos e móveis, sem nenhum problema. O jogo todo harmônico, todo bem bonitinho, assim, seria o jogo dos sonhos. Mas ele prefere jogar cavalo F3, levou bispo H4 cheque. Aqui não adianta muito, né? Se trocar, vem a dama e continua dando cheque. Então ele poderia jogar rei F1, D6, C3, edificando, né? Solidificando o centro. E não precisa se preocupar em pegar logo o peão de F4, porque não dá para defender ele, por exemplo. Se tenta defender com o bispo jogando bispo em G5, leva H4. Após o bispo sair para H6, leva cavalo G5. E temos cavalo e bispo lá. Não tem muito como defender, né? Ficou meio estranho. Então tem que capturar. E após dama H5, ameaçando o mate em F7. Tem que defender com G6. E após dama captura G6, troca as das damas, joga H5, pega o peão. Olha como tá. Primeiro, par de bispos, já é uma vantagem indiscutível. Recuperou o peão. Tem o centro apoiado, indiscutível de novo. E tem um incômodo peão em G5, enchendo o saco da ala do rei negro, né? Atrapalhando o desenvolvimento completo. Vai ter que sair por aqui, vai ficar muito passivo na posição. Então aqui novamente as brancas se encontram numa posição dos sonhos. Não dá para rocar rápido na ala da dama, que as peças estão meio travadas. O rei está no centro, isso é perigoso. Trocou as damas, mas aquilo que eu falei,
tirou o fator primário, primordial de ataque, mas não quer dizer que não vai ter ataque. Então, tá muito perigoso para as negras essa posição. Elas têm que fazer alguma coisa. Tentar trocar peça, como o tabuleiro tá mostrando aqui. Tentar a troca de peças, que é para aliviar a posição, mas está muito arriscado para as negras essa posição. Então não pode defender com o bispo, o peão. E se defender com o peão de E5, perde o par de bispo de imediato, cavalo captura H4. E fica essa linda anomalia estranha na ala do rei, né? A ala do rei completamente destruída. Falando francamente, fica uma porcaria, né? A estrutura da ala do rei. Então, após capturar bicho captura F4, a ala do rei está debilitada. Temos essa bateria de peça aqui de dama e bispo, ameaçando o ponto de F7. O rei ainda está no centro, não dá para rocar porque as peças estão travadas, não dá para rocar grande. Rocar pequeno é meio suicídio. E temos agora um novo tema, que é a torre livre na coluna de F. Antes, naquelas 10 partidas que eu passei para vocês sobre o Gambito Evans, que exemplifica bem essa ideia de ataque colocando a dama em B3 e o bispo em C4, né, olhando para F7. Aqui temos essa ideia agora e temos mais um novo tema de ataque, que é a torre de F7. Então, tipo, uma manobra dessa, o rei vai para E2 e a torre passa. Tira o cavalo, a torre sobe, dobra. Claro, aqui as brancas elas não têm pressa nenhuma em atacar. Elas estão muito na frente, então não precisa se preocupar muito. Então, e as negras estão muito desconfortáveis na posição, então não tem por que ter pressa. Vai desenvolvendo as peças devagar, arquitetando o plano, para depois executar. Tem isso também. Não precisa fazer tudo para ontem. Não, vai desenvolvendo com calma. Então aqui as negras estão muito sufocadas. Então não tem por que se preocupar com o peão de F. Então ele vai ter que jogar. Se ele jogar F1, ele vai ter que jogar um cavalo D7. Aí tu pega o bispo, ele volta. Dama D3. E aqui tá muito ruim, né? Porque não tem muito como impedir esse ataque. Se jogar cavalo, bispo captura. Se jogar F6, tem o bispo entrando lá. As negras aqui estão seriamente pressionadas. Então não tem por que se preocupar com o peão de F4 e capturar ele. Só que as brancas optaram por uma linha bem interessante, bem engraçada, que é G3. F captura G3, roque, H2, G captura H2, cheque, rei H1. E sim, essa é a melhor linha que as brancas tinham, é uma linha bem confortável. É muito engraçado, eu já usei isso em algumas partidas, quando tu usa o peão inimigo para defender teu rei, porque ele não pode ser atacado, não pode ser desviado, não pode ser capturado pelas peças inimigas, porque ele é um peão inimigo. E não tem como usar ele para atacar o rei. Tu mesmo tá defendendo a posição do cara. É muito engraçado quando isso acontece. Ele voltou o bicho para E7, mas aqui seria um pouco melhor D5, devolvendo um peão branco para poder liberar as peças negras, né? Jogando D5, sacrificando o peão. Após o bicho captura D5, bispo F6. Cuidado para jogar cavalo E7 agora, senão o bispo fica preso ali após jogar E5. Então joga cavalo, H6. E tem aquele tema bacana de dar o par de bispo para quebrar lá do rei, né? Sempre bom prestar atenção quando o inimigo de você joga cavalo A6 ou H6. Sempre dar o par de bispo para debilitar a ala e poder proporcionar ataques. E5, bispo B7, bispo captura H6, G captura H6. Tem essa manobra de torre. Cavalo C3, roque, dama D2, mesmo ameaçando essa manobra, né? De dama e torre. Rei H8, dama captura. E tá muito chato agora, porque tem torre e bispo olhando, né? Os cavalos estão entrando, tem várias... Quantas manobras de torre vocês quiserem pensar na mente de vocês, tem manobras aqui. Tem várias manobras de torre, etc. Cavalos entrando. Eita, ficou um monte de setinha. Então a posição aqui ela tá de novo muito desconfortável para as brancas. Então
Só que ele não jogou D5, ele jogou um lance que é até inferior, que é voltar no bicho pra E7. Ele leva esse sacrifíciozinho aqui, bicho captura F7, rei captura F7, cavalo E5, cheque, rei E8. Olha lá a ação da torre na coluna que eu falei pra vocês. É um tema muito chato que as negras têm que lidar, cortando várias casas do rei. Aqui já tinha, aqui já tinha mesmo esse lance. Tá, dando um garfo. Claro, tu vai pegar a dama, que ela tá presa. Só que tem coisa bem melhor. Às vezes é melhor tu arrematar a partida do que ir atrás de material, né? Leva dama H5, cheque, G6. Cavalo captura G6. Ameaça na torre, se captura, cai a torre, né? Cavalo F6, ameaça na dama. Torre, captura cavalo. Bicho captura torre. Cavalo captura H8, cheque. Rei F7. Dama F7, cheque. Rei D6. Na partida passada eu mostrei, né, pra vocês a extração do rei daqui pra cá, né? E morrer. É igual essa na partida aqui também. Rei C6, dama D5 cheque, rei B6, dama C5 cheque, rei A6, bispo captura C7, ameaçando o mate aqui, como o tabuleiro está mostrando. A dama tem que fazer esse lance triste de capturar. Dama captura C6, cavalo C6. Ele voltou o cavalo, agora vai trazer o cavalo pro ataque. Só que as negras aqui abandonaram. Então é isso, galera. Essa foi a terceira partida e até a quarta.